Olá, seja todo muito bem-vindo. Sou Jean Araújo, host do Tecnologia e Mercado, um podcast oferecido pela TIER. Estamos aqui hoje com 3 convidados mais que especiais: Rodney, fundador e atual CEO da TIER, Luciano e Rodrigo. Antes de a gente passar a bola para os convidados se apresentarem, Rodney, para a gente esquentar, o assunto hoje é um assunto que está em alta, não de agora, mas há muito tempo. Muito se fala sobre a tal da nuvem. Cadê o arquivo? Está na nuvem. Vamos hoje explicar o que é essa nuvem, o que é computação em cloud, né, e os conceitos básicos que giram em torno disso e a questão de segurança também, que está muito em alta. Né? Rodney, para a gente começar o bate-papo, qual foi o primeiro contato que você teve com o cloud, com a nuvem, e pensou assim, poxa, isso é um outro paradigma da computação? Na verdade, a minha atuação profissional na área técnica foi mais para o ambiente de telecomunicações, né? Eu sou sócio de uma empresa que trabalha hoje com TI, mas desde o início eu sempre fui uma pessoa mais voltada para a administração dessa empresa e ao longo desse tempo eu fui aprendendo muito de TI também, né? Mas o meu conhecimento técnico ele é bem superficial. Mas desde o começo, desde o começo da TIA, né, antiga Cosmos, lá, a gente já tinha essa vivência de ter um processo onde os programas começavam a rodar fora da estrutura das empresas, dos nossos clientes, né? Uhum. E ali a gente já começou a ter esse contato, e a própria TIA mesmo, já de início, já começou a usar uma estrutura, né, de um provedor que mantinha lá alguns programas rodando, controle de ponta, inclusive, de algumas coisas, o próprio site da empresa, etc., estavam fora da empresa. No primeiro momento, e-mail, depois a gente migrou para Office 365, mas foi uma evolução, né, que vem acontecendo. Nós temos alguma coisa em casa ainda, né? Nós temos o nosso servidor que roda lá, com algumas aplicações mais corporativas, mas meu contato foi esse, né? E devagarinho a gente, como isso acabou virando um nicho muito forte de mercado, a gente acabou tendo que também conhecer um pouco mais ao longo do tempo, né? Cada vez mais, né? Eu comentando aqui nos bastidores com o Rodney que no meu primeiro processo ali na área de TI, né, eu pegava muito cliente na área de contabilidade, história jurídica, e tinha muito aqueles storage no computador local, meio exchange, meio local, e foi tudo um processo, né, de migração. Para quem não conhece ainda, professor Luciano, você presente para a gente? Obrigado. Sou professor recentemente comecei minha carreira de professor, nem sei se eu devo dizer ainda que é uma carreira, mas eu estou gostando muito da experiência. Você compartilhar a experiência, trocar ideia, igual a gente vai fazer aqui hoje, é sensacional, eu gosto muito disso. E minha aula é assim, eu gosto de conversar com os alunos sobre o que está acontecendo, novidade, trocar experiência, contar o que foi minha vida. De formação, você é o quê, Luciano? Eu sou engenheiro eletricista, tenho alguns cursos mais voltados para o negócio, tenho algumas universidades fora do Brasil, na África do Sul. Tenho um MBA pela FGV em cloud, em computação em cloud, em nuvem. Tenho curso no MIT, fiz um curso recente no MIT, fiz curso no IGTI, um bootcamp. Então, tem cursos variados, tanto do mais voltado ao negócio para o mais voltado à parte de gestão. E eu mudei minha carreira muito, fui muito para a gestão depois de muitos anos trabalhando na área. Mudei minha carreira para gestão depois de trabalhando muito tempo na área técnica. E foi um desafio muito grande justamente por causa da cloud. Justamente o que a cloud estava trazendo de diferencial. Legal. Rodrigo? Prazer, pessoal. Obrigado aí pelo convite, né? É realmente uma responsabilidade estar ao lado de grandes profissionais aí de cloud, né? Bom, eu trabalho com cloud há 10 anos, sou formado em redes de computadores, tenho algumas dezenas de certificações aí, Microsoft, AWS, Oracle, os principais provedores, principalmente nessa parte de nuvem aí, vim da área técnica, mas já estou aí há mais ou menos uns 8 anos na parte de gestão. Você se lembra a primeira vez que você teve contato com a tecnologia e entendeu, falaram assim, isso aí está na nuvem, isso aí está no cloud? Lembro. Foi até com uma ferramenta que se chamava Bipos, que é um SaaS, né? A gente vai entrar mais para frente aí nessas terminologias, mas é o que o pessoal hoje conhece como Microsoft 365, né? O famoso e-mail, as ferramentas de produtividade da Microsoft. Eu ia falar que do ponto de vista pessoal, meu primeiro contato foi com o Hotmail. Criei uma conta no Hotmail, né? Quem não tem uma conta tão antiga quanto essa? Sim. É um SaaS. Né? E depois, quando você começa no processo dentro da indústria, quando você fica livre do Exchange Server, isso aí é um sonho. Você não tem que gerenciar mais tudo aquilo, patch, CFCPEC. Esse foi meu primeiro contato. E, Luciano, o que é o conceito de cloud computing, computação em nuvem?
A gente estava discutindo isso nos bastidores também, né? O NIST, ele tem um conceito muito, muito forte, muito preciso sobre o que é cloud. E que é ruim de decorar o conceito dele, mas ele fala de tudo que é cloud. Eu gosto de pensar sempre que cloud, ele pega as tecnologias que foram habilitando a cloud, que é compartilhamento, que é a capacidade de acessar de qualquer lugar do mundo, que é a elasticidade, que antes você tinha escalabilidade, né? Todo mundo falava, te vendia um servidor, é escalável e tudo mais, mas e se eu quiser diminuir o tamanho? E se for sazonal? Não tinha isso. E aí, com o boom da internet, né, a AWS pegou, aí você falou de prover um serviço através de um serviço de armazenagem, né? Armazenamento de arquivos ou e-mail. A AWS, com essa demanda de pico de vendas que ele tinha, a AWS era uma livraria virtual, né? E aí começou a vender muito, também como market share, a demanda dele de pico de venda aumentava durante o período de Black Friday americano, e, né, antes não tinha aqui ainda, e Natal, e ela não tinha capacidade. Quando ela compra a capacidade para se libertar desse problema de negócio, ela acaba gerando uma capacidade ociosa nos outros períodos que ela decidiu vender. Então, o conceito de cloud, a AWS, quando lança o S3, quando lança a capacidade dela de fazer storage na nuvem, foi justamente para aproveitar a capacidade ociosa que ela tinha, fora o período de pico. Então, a ideia é fantástica, é você fazer dinheiro com uma capacidade ociosa. Começa a vender aquilo e tem o boom da internet. Depois, em 2005, talvez, 2006, 2008, com o pico da banda larga, aí a popularização é inevitável. Aí vira todo mundo. Eu gosto de colocar que, assim, às vezes a gente vai conversar com pessoas que não são do mundo técnico, né? E para explicar o que é cloud é um pouco complexo, né? Eu penso sempre nos meus parentes me perguntando ao almoço de domingo, com o que você trabalha? Para mim, eu cheguei numa definição que cloud computing é a computação via internet, escalável e pago pelo uso. Acho que isso fica mais fácil, principalmente para quem não é tão da área, entender ali o conceito. O intuito aqui é a gente simplificar um pouco desses conceitos, né, Rô? A gente estava até brincando que quem não é da área técnica falou, o arquivo está na nuvem, olha para cima, cadê o arquivo? Exato. Né? A pessoa que acha que é um tiquinho mais evoluída, acha que está no satélite lá em cima na nuvem, né? Exato. Pois pegando o gancho do que você falou, eu acho que o bacana é como que consegue fazer essa escala. É uma analogia que eu sempre faço também com parentes, com pessoas que perguntam o que você faz, o que é isso, onde está. Imagina que você tem uma empresa que roda 6 horas por dia, 12 horas por dia, e está aqui no Brasil. E você roda aquele serviço durante 12 horas. Durante as outras 12 horas, no on-premise, em teoria, aquela máquina ficou obsoleta. A capacidade de execução daquilo é muito baixa, a demanda de execução daquilo é muito baixa. Imagina que você tem uma empresa par sua, que roda muito similar ao que você está fazendo, só que está no Japão. Ele roda exatamente as 12 horas que você não está rodando. Por que ele tem que comprar um outro hardware para isso? Agora, imagina isso em escala. Então, eu gosto da sua definição e acrescento a isso que é uma estrutura compartilhada. Sim. Você está compartilhando o poder de execução, o poder de processamento, memória, com outras empresas. Né? Por isso que é a cloud pública. Ela está distribuída. Né? A gente vai entrar um pouco no conceito depois, mas a cloud pública é isso. É isso que ele falou, distribuído, compartilhado. Pegando já um pouquinho dos conceitos, falamos aqui de SaaS. Né? SaaS eu acho que é um pouco mais conhecido no mercado, porque teve uma grande alta do SaaS nos últimos tempos, mas eu quero que a gente discuta o que é SaaS para quem não sabe, trazendo outros também, IaaS, PaaS, containers e serviceless. Vamos desmistificar essa sopinha de letra aí. O acrônimo de SaaS é Software as a Service. O que na prática significa um software como serviço, Luciano? Deixa eu tentar cobrir essa como eu faço lá para explicar quando eu estou dando aula. Eu tenho uma analogia que eu não sei se eu desenvolvi ou se eu achei em algum lugar. Tem analogia com a pizzaria, que você provavelmente já ouviu falar, você compra uma pizza e tudo mais. Eu gosto de uma outra. Imagina um on-premise, é você ter um carro. O carro é seu. Você comprou o carro, você usa como quer, você dá manutenção como quer, você vai definir a obsolescência do seu carro, de quanto em quanto tempo você vai trocar da forma que você quiser, e você tem um custo relacionado àquele carro. Quando você move para a cloud, e o primeiro passo dentro da cloud é infraestrutura como serviço, é como fazer um leasing. Aquele hardware já não é seu mais. A manutenção, o seguro, a obsolescência, você fez um contrato e naquele leasing eles vão renovar o seu carro renovando o contrato, você não preocupa com o hardware mais. Se você mudar um passo a mais, você vai para a camada de plataforma como serviço. Aí você já está andando de Uber. Você toma o serviço quando você precisa,
algumas coisas você não vai fazer, você não vai definir a forma de dirigir, você vai dar uma nota para ele se ele está indo bem ou não para o motorista. Mas você não controla tudo mais. Algumas coisas você controla. Coloca meio que um input e output, né? Que é local de chegada e de destino. Exatamente. Mas ainda você controla a hora que você vai sair, você chamou aquela hora, você pode sair aquela hora e tudo mais. Quando você vai para o SaaS, é andar de avião. Você vai voar para algum lugar, você vai decolar no momento que tem a passagem, você não cai, eu quero ir 15 minutos mais tarde ou 15 minutos mais cedo. Não tem isso. É mais fechado. Você toma um serviço, você tem algumas configurações. Você pode escolher que você vai de executivo, você vai na cabine convencional, você pode escolher se você vai viajar numa companhia A ou B ou C, você vai escolher um voo que tem algum roupa ou não. Mas eu gosto dessa definição. Excelente analogia. Para mim faz super sentido. Igual você colocou, o caminho comum do lift shift. Realmente as empresas pegaram o que elas têm ali dentro do data center on-premise e jogarem para a nuvem, né, através de um projeto, utilizando muito IaaS, né, mas não utiliza ali todo o potencial que a nuvem entrega, né? A nuvem, inclusive, o Lobão colocou muito bem ali a questão da AWS. A AWS foi pioneira e a AWS realmente se destaca pela questão dos microserviços, né? Então, você modernizar de fato o que você tem para prover o serviço que você precisa, tanto para os seus clientes internos e externos, é o que de fato faz com que você utilize todo o poder da cloud. Em complemento, você perguntou, né, e ele falou aí da AWS com os microserviços, eu falei de on-premise, infraestrutura as a service, plataformas as a service e SaaS. Tem uns outros conceitos que você pode tratar como SaaS, você pode tratar como infraestrutura as a service, que é o CaaS, né, que é o Container as a Service, e também tem os Function as a Service. Você perguntou do serverless, e aí tem pessoas que entendem de forma diferente. Eu prefiro entender tudo como passo, porque o serverless você está abertamente levantando uma infraestrutura. Ele atua como uma infraestrutura. Porém, você não tem controle daquela infraestrutura. É uma função que dispara aquela infraestrutura, usa aquela infraestrutura pelo tempo necessário, terminou de executar o que precisava, armazena como foi concebida a arquitetura para aquilo, e depois descomissiona a infraestrutura. Então, eu não sei bem definir o que é Function as a Service, o que é Container as a Service, né? O Container, se você quiser explorar um pouco, tem um pouco mais de conceito em relação a isso, mas eles estão todos ali. Para mim, eu divido muito entre o que é on-premise e SaaS. E o que está no meio, para mim, é cloud pública. Você tem mais trabalho de configuração, você tem mais trabalho. Quando você vai para SaaS, você vai configurar acesso e você vai configurar nível de serviço. O resto está lá e vai ser entregue para você. Quando você vai para as outras funções entre o on-premise e o SaaS, aí você já tem trabalho de configuração, desenvolvimento, é um mundo diferente. E eu considero esse mundo nuvem pública. Eu concordo. Hoje podemos falar que a nuvem é um padrão de mercado, né? Uma empresa que nasce, uma empresa que vai criar uma estrutura, tende a criar a estrutura já na nuvem. Comparado que era muito tempo atrás, que tinha muita história, servidor local, máquina que não é servidor chamado servidor. Na sua visão, Rodney, por que a nuvem se tornou um padrão de mercado, né, pontuando em questão da velocidade, elasticidade, trazendo questão mais de negócio, OPEX e CAPEX? Olha, Eugênio, o que eu acredito, né, que aconteceu, o que motivou essa movimentação, na verdade, foi muito em cima de uma questão financeira, que eu imagino que deva ser... Tudo isso foi falado aqui pelo Rodrigo, pelo Lobão, mostra que você otimiza o seu gasto, o seu custo, né? Em vez de você investir num servidor caro e manter ele lá usando pouco do que ele poderia produzir, você está otimizando aquele recurso, isso reduz custo, obviamente. Mas uma coisa que eu acho que mudou muito esse cenário, na verdade, nos últimos anos, foi a questão da telecomunicação. Quer dizer, os links de dados com mais capacidade de fazer com que você consiga trabalhar numa máquina que está em outro local, em outro ponto do planeta, né? Isso, se você não tiver isso e não tiver uma latência adequada, você não consegue trabalhar. Você não vai ser uma coisa que vai ser funcional, né? Então, a minha percepção, apesar de não ser um especialista na área, mas sou um cara de telecomunicações, né? Eu entendo que esses pontos são cruciais aí nesse contexto. E na visão dos senhores? Você pode ver que ele puxou sardinha para o lado dele, que ele vem da telecomunicações, mas ele não está errado, viu? O que realmente impulsionou
foi a questão da conectividade, né? A gente ter a capacidade realmente de ter uma latência ali que possibilite, de fato, com que workloads rodem em cloud. Acho que isso é o principal ponto. A gente tem o que eu gosto de chamar de custo Brasil, né? Então, assim, o que a gente hospeda dentro do data center, que está localmente dentro do Brasil, tem um valor muito mais elevado do que o que está fora, né? Tem regiões ali como East West e algumas outras aí pelo mundo, que no bit, quando a gente pega lá, pode ser uma máquina virtual, pode ser um serviço, a gente vê de fato o custo. Mas aí tem um outro lado da moeda, que é o custo da latência, né? Como latência basicamente é distância, e a gente não tem como diminuir a distância daqui para um data center para os Estados Unidos, por exemplo, então a gente tem que tomar essa decisão, e aí um projeto muito bem avaliado, ele torna-se essencial para essa tomada de decisão. O Rodney foi na mosca, né? Tem uma foto muito emblemática para mim, que é, se eu não me engano, no site da BNC, que ela mostra o enterro do Papa João Paulo II, e uma foto no Vaticano, assim, mostrando alguns telefones celulares começando a aparecer, né? Você vê uma luzinha assim de um lado, do outro. E depois, em 2013, o fim do conclave, o anúncio do Papa Francisco. E é um mar de telas. Então, assim, é a banda larga, e a conectividade 3G na época, né? Que estava surgindo, que possibilitou esse volume excessivo de conectividade e habilitou a cloud. É um dos habilitadores, sem dúvida. Uhum. Agora, eu acho que a gente nunca vai ter uma solução. Primeira coisa que o gestor de TI tem que fazer, olhe para o negócio. Porque a cloud é uma tendência. A cloud, eu não ouso dizer que é um padrão. É uma tendência muito forte. Ela facilita, você imagina a vida de antigamente, de pedir um servidor e ficar esperando um processo de suprimentos para aquisição do servidor, um processo de entrega do servidor, a montagem do servidor, até a disponibilização do servidor. Aquilo é um tempo de projeto, às vezes. Uhum. Na cloud, tá lá, toma o servidor. Sem contar ali, Luciano, o pós, né? Que é manutenção, atualização, que aí já é um outro parto, perfeito, né? Tem gente aí que adora instalar patch, né? Enfim. Mas eu sempre gosto de ver o caso de negócio. Imagina uma empresa que é capilarizada, que está no interior do Brasil, espalhado, né? Pega uma loja aí, uma varejista qualquer que está muito espalhada no interior do Brasil, ela fatalmente vai ter soluções on-premise. Ela pode ter consolidadores na cloud, mas ela tem que rodar on-premise, ela não pode ter dependência de nuvem. E a infraestrutura nossa é precária ainda. Né? Eu trabalho no segmento de mineração. Eu não tenho uma conectividade premium em todos os sites. Né? Então a gente tem que olhar o que o negócio precisa. Sempre você vai ter que ver a questão de latência, que foi muito bem falado por você, a questão de disponibilidade de link e qual que é o apetite de negócio. Vai servir para o negócio cloud? Eu trabalho com cloud, aí tem alguns amigos meus de mercado que são de infra pura, inclusive do segmento de vendas de equipamento de infra, e a gente tem uma briga muito sadia, mas eles sabem minha posição. A cloud tem que ser cloud smart, não cloud first. O cloud first, você vai para cloud porque a primeira opção é cloud. Não, cloud smart. Faz sentido ir para cloud, faz sentido para o negócio. A gente vai falar um pouco, acredito eu, de diferença de CAPEX para OPEX, de como que a gente vai comprar, como não vai contratar. Tem que fazer sentido, inclusive, para o apetite financeiro do negócio. Né? Então, vamos com calma, não tem um sapato que serve para todo mundo. Eu acho que é uma tendência muito forte, mas é caso a caso a ser estudado, empresa a empresa, definição de negócio por definição de negócio. Ô, Luciano, eu queria pegar essa fala sua, que você emendasse, que imagino que essa jornada aí que você mais foi empresa implementando, iniciando a implementação de cloud e dando algum erro, desandando, não, isso não é pra gente. E antes de você seguir com esse caso, eu queria trazer que isso foi em 2023, tem 2 anos, trabalhava na Savas, caso real. Ficava no escritório, sei lá, 10º andar, e tinha um escritório de advocacia que ocupava o andar inteiro no andar de baixo. No lugar que era o banheiro do escritório que eu ficava, eles fizeram a sala de servidor. Um belo final de semana, o chuveiro do andar do nosso escritório estourou. E passou, provavelmente sexta, sábado, domingo, enchendo d'água. Desceu a água, queimou o servidor do povo do escritório de advocacia inteiro, que atende o Brasil todo. E não tinha backup. Primeiro, só isso que eu queria. É um erro crasso. Em 2023, estou sentindo que não é possível isso, não. Mas não tem um backup, não tava, era só local. Eu fiquei assim, impressionado. Você tem boas práticas para. Vamos lá. Cloud
tem muito mais infraestrutura que qualquer uma das empresas que a gente conhece. As empresas, os provedores de cloud, vão ter um data center com muito mais infraestrutura de qualquer empresa que não é de cloud terá. Né? No mínimo 2N ou 2N mais 1. Então, para cada ar-condicionado necessário, ele tem mais 1 ou mais 2, no mínimo. Então, esse é padrão de mercado, assim como redundância de abastecimento elétrico e tudo é redundante. Eles tinham redundância, mas os dois servidores ficavam juntos. São os famosos padrões tier, né? De onde veio o nome da empresa. Exatamente. E aí você pegar os padrões tier, e todos eles são certificados no último nível tier, não tem jeito. Mais de uma fonte. Você imagina a complexidade de você ter abastecimento de energia elétrica de mais de uma fonte. Não é algo simples, né? Então, acho que parte por aí. Assim, on-premise, comparado com cloud, a segurança física nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Acho que o cloud a segurança física vai ser sempre muito melhor do que a segurança do on-premise, que a gente cuida com responsabilidade, com o máximo de investimento que a gente pode fazer. Normalmente, a retenção das fitas de backup, isso é muito antigo. Elas não são, antigamente eram fitas, né? Elas não são feitas no mesmo data center, no mesmo local físico, né? Sim. Leva para outro prédio. Tem empresas que fazem isso hoje. Você contrata a empresa para fazer um recolhimento no próximo dia, pega a sua fita de backup e leva e traz alguma que se tornou obsoleto, o backup venceu, volta para o seu básico. É serviço básico e tem empresas que cuidam disso, com certificados e mantêm a fita em bom estado. Mas eu acho que a experiência sua foi traumática, provavelmente. Mas... Em 2023, a pessoa que tem um servidor com os arquivos, história de fogo assim, que não tem um backup, gente, eu achei ousado, no mínimo. Ainda mais storage, que é muito, muito simples de você ter fora, né? É difícil, mas acontece bastante. E onde que vocês veem mais que as empresas erram? Esse que é o meme. Mas só voltando na sua pergunta, que eu achei ela interessante, você lá atrás falou, quando hoje uma empresa nasce, né? E até olhando para a questão de investimento que o Lobão falou, Cloud First realmente precisa avaliar a necessidade, mas quando uma empresa nasce, geralmente ela nasce pequena, né? E para negócios pequenos, geralmente a cloud vai se tornar um investimento mais saudável, né? Você não precisa ter um investimento, igual você falou aí. Eu vou montar um rack de servidores, tem conectividade, tem toda uma infra para isso, os profissionais que ali estarão para poder cuidar, né? Então, assim, geralmente, nesse caso, a nuvem é a primeira escolha de startups, de pequenas empresas, mas eu concordo 100% com o Lobão, assim, precisa entender o negócio, né? Onde é que eu tenho um caso que eu sempre utilizo, o problema da catraca, né? Muita gente leva o serviço de catraca para a cloud, só que essa latência, mesmo em Data Center Brasil, às vezes gera fila ali. Você pega 2 para as 8 da manhã, onde geralmente existe a maior concentração de pessoas entrando na empresa. Uma catraca está com problema, a gente só tem uma disponível. E a pessoa passa o crachá e ela tem que contar, às vezes, até 1, 2, 3, para que realmente a catraca libere. Então, tem tipo de serviço que faz mais sentido on-premise. Até porque, geralmente, não é algo que é, de fato, a prioridade da empresa, né? A catraca é claro, é importante, faz parte do controle de acesso, mas o sistema, né, para o pessoal trabalhar, e isso geralmente está em cloud, está com HA, está com backup, igual você falou, todo bem configurado em cofres, em nuvem, então, só para complementar aí. Olha que bacana o exemplo que ele trouxe, né? Caso a caso mesmo. Você imagina relógio de ponto. E aí você tem uma parada, perde um buffer do relógio de ponto porque ele não conseguiu sincronizar pelo mesmo problema de latência. Você leva para um problema trabalhista. Exato. Então você tem que ligar. De novo, eu insisto muito qual que é o objetivo de negócio. Não adianta ser apaixonado pela tecnologia. Em casa, eu sou early adopter para tudo. Também. Tudo. Até o que eu não preciso. Porque eu não fico, por que eu comprei isso? Não tem sentido nenhum. Mas na empresa, você tem que ir consciente. Qual que é o caso de negócio que eu estou querendo trazer para a empresa aqui? Tem coisa que não vai ser e não deveria ser. E é um erro crasso tentar apaixonar pela tecnologia, adotar uma tecnologia porque você está apaixonado, porque é uma tendência, porque às vezes o CIO ou o CEO estão fazendo pressão para falar que estão fazendo algo em cloud. Sim. E aí você não, estamos em cloud. Está gerando um problema para o negócio ao invés de uma solução. E às vezes o argumento, né, que essa liderança faz é porque a cloud é mais segura. Né? Mas trazendo esse caso aí do on-premise,
O que é mais seguro de fato? A cloud ou um serviço on-premise que a pessoa vai estar controlando ali local? Eu vou pegar essa aqui primeiro, Rodrigo, só Pode, para fica defender minha feliz. posição. Fisicamente, não tem comparação. Cloud será sempre mais segura. Não tem jeito. Você pode colocar todos os níveis de controle de acesso, você pode colocar ar-condicionado redundante, fonte de alimentação, não tem jeito. É muito profissionalismo envolvido. Logicamente, eu não diria que é mais seguro, você é mais especialista que eu, você vai poder falar, Rodrigo, mas eu não diria que é mais seguro ou menos seguro. A segurança é diferente. Se bem implementada, ela tende a ser mais segura, ela tem mais funcionalidades, ela tem... Você nunca ouviu falar de WAF para dentro de Web Application Firewall, para dentro de on-premise. Sim. Você trabalha com airbag, que é Role Based Access Control, não vou escovar bit aqui, mas é muito diferente, tem muito mais possibilidade de implantação. Né? Uhum. Você pega uma cloud pública, bem configurada, você torna ela uma cloud virtualmente privada, e aí você usa ela com responsabilidade, ela se torna mais segura. Mas depende do seu parceiro, depende da sua capacidade de implementação. Eu não sei, Rodrigo, sua posição. Minha posição para isso é depende. bem em linha com o que o Lobão colocou. Com certeza, a parte lógica, né, física ali, a parte física é mais seguro em cloud. Lobão já colocou os pontos, mas a parte lógica vai depender muito principalmente do seu parceiro que você está trazendo para a mesa, para te ajudar nas configurações. Mas uma coisa que eu falo é assim, a nuvem nos dá muito mais possibilidade. Né? Antigamente, para você contratar um firewall top de linha, você tinha toda aquela modelo de passar por compras, né? Esperar chegar, tem o cara que é especialista que vem instalar, e aí tem que treinar o time. Cloud é muito mais fácil. Então, você consegue adotar tecnologias de segurança de ponta em poucos cliques. Mais plug and play, né? Plug and play, exatamente. Além de que, hoje em dia, os grandes provedores, eles têm ali o CSPM, que é a postura de segurança em cloud. Então, seguindo grandes frameworks aí como NIST, SOC, a GDPR, que é a LGPD europeia, né? Onde é muito mais fácil você conseguir se adequar à necessidade, porque a cloud mastiga tudo e te entrega ali uma série de recomendações que você precisa implementar. Muitas dessas implementações, consequentemente, têm custo para o ambiente, mas muitas não. Então, às vezes a empresa não tem a necessidade ali de uma ISO. Ela quer estar compliance, né, com seus clientes, fornecedores, mas ela não tem a necessidade. Ela pode, dentro do budget possível dela, né, que é sempre bom colocar esse ponto, investir principalmente em configurações e um ou outro item ali que vai gerar custo, mas na nuvem tudo é pago por hora, então dá para fazer estimar bem o custo daquilo, né, para que isso caiba dentro do bolso de cada uma das empresas, e você adote e eleve cada vez mais o seu nível de segurança. Né? Acho que essa maturidade de segurança na nuvem ela é alcançada mais facilmente do que no ambiente on-premise. E olha que outra coisa bacana que ele falou. ISO. Implementar certificação ISO é uma decisão estratégica da empresa, se vai ter ou não. E tem um custo, porque uma vez que você tem a certificação, você tem que manter. Todo ano renova. Né? Você tem que manter. A outra coisa é, com esses features que você tem na cloud, o quão longe eu estou, o quão perto eu estou, você vai adotando melhores práticas, mesmo que a intenção não seja ter uma certificação. Mas você está respaldado pelas melhores práticas, que é exatamente o que você falou. Exato. Você seguir ali uma evolução da maturidade de segurança é uma tendência, né, de quem está em cloud, porque você sempre tem insight voltado para a segurança. Então, poxa, esse ano eu não consigo, mas o budget do ano que vem eu vou separar isso aqui, porque isso é super importante e estratégico para a organização. Então, você consegue ter esse gerenciamento mais fácil, diferente do ambiente on-premise, né, que às vezes você precisa de um caminhão de dinheiro para você implementar uma solução que não vai ter um ROI ali para o negócio, né? E para defender isso, a gente sabe que é bem complexo. Falando de custo, de budget, né? Às vezes a gente ouve falar uma massa no mercado que não põe servidor aí dentro não, que a nuvem é mais barata. Isso é uma frase verdadeira em todos os sentidos? Sempre a nuvem vai ser mais barata? Essa deixa eu puxar aqui, vou voltar com depende. Sempre depende. Eu acho que o Lobão colocou muito bem. A gente precisa entender do negócio, entrar para dentro do negócio, entender, poxa, quais são as características, qual que é a real necessidade, qual que é o modelo
que a gente vai usar. E aí a gente volta na sopa de letrinhas, né? IaaS, PaaS, SaaS. Poxa, eu tenho muito data out aqui, que a nuvem geralmente chama de bandwidth. Isso tem um custo também para o cliente que está com o serviço em nuvem. Então, assim, depende. É sempre importante fazer uma análise aprofundada dos workloads, do modelo de negócio, do que realmente o negócio ali está exigindo para que você chegue nessa afirmação. Se o Lobão quiser complementar. Não, eu concordo 100% com você. Depende, é a melhor resposta, com certeza. Depende de como você usa a sua infraestrutura on-premise, depende do negócio que você está rodando, depende dos contratos que você tem para hosting, colocation, depende da estratégia da sua empresa. Ela é mais voltada para CAPEX ou mais voltada para OPEX? De repente, ela está numa fase que o CAPEX é interessante para ela, por algum motivo, ter investimento. Se ela tiver uma outra fase, ela vai preferir ter custo e fazer gestão de custo, que vai para a cloud. Depende. Agora, uma coisa que você falou muito bem falado. Quanto mais você vai evoluindo na maturidade cloud, mais plataformas a service você vai usando, é multifator. Você não está economizando só pelo fato de fazer um rosteamento. Você elimina, eu brinco aqui com o PET, porque eu acho que eu fui traumatizado, eu tive que aplicar muito PET. Todos nós fomos. Eu já trabalhei com o Windows, o WSUS na época. Todos nós fomos. Então, e aí eu sou de infraestrutura, meu background é infraestrutura, você tem que alinhar com o dono da aplicação o melhor momento para aplicar PET. Você imagina ficar livre disto indo para PaaS. Agora imagina isso como empresa, como negócio. Você pode reaproveitar aquele profissional, usar aquele profissional para outra coisa, você aumenta seu nível de segurança, porque você está com o PET atualizado, e você diminui o esforço para estar com a solução de último nível. Assim, é muito diferente. Depende da sua maturidade, depende do quão nativo você é, depende de como você gerencia seus workloads. Se você fizer o famoso lift and shift, carregar do jeito que você está on-premise na hora de mudar para a cloud, você vai acabar pagando mais caro. Se você, no mínimo, fizer um rehost com um pouquinho de inteligência para saber o tamanho correto de fazer a carga daquele servidor, com certeza você vai conseguir equacionar o custo. Mas aí a gente tem, eu não sei sua opinião, mas a gente tem eu sou um pouco velho, né? Meu cabelo branco denuncia que principalmente os donos das aplicações, eles carregam um sentimento e um modelo de operação muito ligado ao que é o on-premise. Então, se você pede uma aplicação, você precisa de, vamos falar, 8 CPUs e 60 GB de RAM. Maravilhoso, servidorzão. Você vai pedir o dobro, porque você não quer correr risco de, quando precisar, você ter que ir para o supply, você depender do gerente de infra para fazer uma atualização para você, não ter verba e começar a estrangular aquela aplicação. Quando você implementa, a aplicação está usando 10% daquilo, mas você está felizão, você não vai mudar aquilo. Tá? O meu cliente está satisfeito, meu usuário está feliz, a aplicação está rodando, está bombando. Então, você está gastando dinheiro. O on-premise seu está muito mais caro que deveria. Quando você vai para a cloud, você tem que mudar essa cabeça, esse mindset que tem, para falar, não, cara, peraí, 70% de utilização é legal, dá para ir 70% sem risco. Isso é escala. A flexibilidade está aí. De repente, você faz um scale set, você dobra a capacidade da máquina com 5 minutos, você define. Se tiver mais que 90% de utilização, por mais que 5 minutos, dobra a capacidade. Simples. E essa é uma mágica da nuvem, a questão da escalabilidade horizontal, né? Antigamente, aí vou pegar aqui, voltando aqui, eu não sou tão novinho não, né? Não estou com o cabelo tão branco, mas está um pouco aqui, ó. Antigamente, a gente tinha ali um servidor on-premise, você queria dobrar a capacidade de disco e de memória, por exemplo. Você tinha que desligar, né? Mas antigamente, depois vieram um hot swap, então as coisas aconteceram melhor. Dava medo, né? Dava medo, todo mundo colocava um disco, acendendo uma vela antes, né? Para quem acredita. Mas hoje em dia, a possibilidade de você escalar de forma horizontal está muito em nuvem, está muito fácil, né? Então, quando a gente pega, eu tenho alguns clientes que são de logística, por exemplo, e parece que não, mas o Dia das Mães é uma das datas que o e-commerce mais vende no Brasil. Geralmente, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tem a Black Friday agora, né? Que não é tão antiga, mas Dia das Mães é um negócio absurdo. O que o cara vai fazer quando ele tem um ambiente on-premise e precisa escalar
nessa data, né? O que ele geralmente fazia? Comprava um servidor 3, 4, 5 vezes maior do que o que ele usa no dia a dia. Então, aí voltando para CAPEX versus OPEX, né? Você está colocando um caminhão de dinheiro na frente para futurologia, né? Que eu gosto de falar. Você está prevendo que você vai ter aquilo ali. Na nuvem, isso é automatizado. O Lobão colocou muito bem. Poxa, se eu tiver 85% de consumo de CPU, 80% de consumo de memória, eu quero criar mais uma instância. Então, isso acontece de uma forma até mágica, né? Quando você olha, mas lembrando, isso tem um custo. E a elasticidade é muito bom, mas eu já conheci empresário que assustou com essa conta aí, ainda mais que a maioria das vezes é em dólar. Uma experiência onde a gente está com a gente está com landing zone no Brasil. Você sabe o custo da landing zone no Brasil comparado a East West, por exemplo. Você comentou no princípio da nossa conversa aqui. Vale a pena eu migrar tudo? Eu tenho um saving muito grande se eu migrar. Porém, eu tenho uma carga tributária também. Se eu começar a tomar serviço lá de fora, é diferente. Eu posso continuar tomando serviço daqui com o workload lá. Então, é multidimensional. O Rodney falou, qual que é a estratégia da empresa? É ser capital intensivo, ele precisa investir, o CAPEX está liberado e é muito melhor ele ir para CAPEX, ou ele vai comprar como serviço porque o OPEX é mais vantagem para ele, para o momento financeiro que a empresa está passando. Não é uma decisão, é o gerente de TI, o head de TI, conversando diretamente com o CFO, o que é melhor para o nosso planejamento financeiro. Isso também direciona a solução, não é uma solução, você não vai para a nuvem só porque, de novo, porque é uma tecnologia bacana, porque é uma tendência de mercado. O que a empresa quer nesse momento? Porque tem outras soluções também. Se latência da nuvem impeditiva, ele pode fazer leasing e comprar o servidor da mesma forma, né? E ele vai pagar como custo. Então, tem que estudar. É por isso que eu gosto muito da área de TI, né? Eu gosto muito de escovar bit, eu sou fãzão de escovar bit, mas já deixei de fazer isso tem muito tempo, eu não tenho mais esse conhecimento. Mas na parte gerencial, na parte de gestão, na parte de estratégia, você ter essa visão e conversar com as pessoas corretas, com o grupo TEX, grupo que olha os impostos, que é uma carga tributária, o Rodney citou aí, é algo complexo. Qual que é a melhor estratégia nesse momento para a empresa? Né? Então, é multidimensional. E a cloud, computação em nuvem, ela é só para as empresas grandes de médio porte ou a pequena empresa pode utilizar também? Tem vantagem para a pequena utilizar? Eu acho que a primeira vantagem, né, e você comentou de startup, Rodrigo, a chance de errar. Você imagina que você precisa de um servidor grande para rodar imagina um M da vida lá, uma máquina série M lá para rodar SAP HANA. M128, lindo, essa é forte. Lindo. Você pega uma máquina dessa, se você for investir ou no CAPEX para comprar uma máquina desse tamanho, ou mesmo num leasing, porque o leasing você tem um tempo de depreciação dele, que você vai ter que pagar, não tem jeito. O cara não vai fazer um contrato com você de curto prazo. Para uma startup é impeditivo. Você não tem grana para aquilo. Para tentar, né? Para tentar, para falhar. Agora, com o cloud, tá bom, liga essa coisa aí, né, acompanha o custo. Eu acho que uma área fundamental aqui é FinOps. É mandatório, você tem que ter FinOps, você tem que ter um cara bom de FinOps, você tem que entender de FinOps, você tem que ser colaborativo, você tem que estar no dia a dia. Mas a chance de falhar quando você está na nuvem e não comprometer sua empresa ou sua ideia é muito grande. Fala mais sobre esse FinOps. Ficou claro para... O que é FinOps, para quem não conhece? O Rodney. Por exemplo. Muito bom. O FinOps, ele surgiu com a complexidade da nuvem. Né? A nuvem é tudo bonito demais na teoria. Tudo está guiado, você sabe exatamente quem está gastando o quê, como está gastando, você consegue monitorar se você está tendo alguma anomalia, mas você precisa de disciplina, você precisa de colocar isso na prática. Não adianta ter tudo disponível na nuvem e você não usar nada. Então, você tem que entender de como funciona. Eu vou dar um exemplo que é um saving, um dos maiores que você tem na nuvem, que todo mundo, se não está olhando isso, conversa com as empresas aí que podem prestar esse tipo de serviço e vai fazer agora, amanhã. Não deixa para depois, não. Instâncias reservadas, por exemplo. Né? Você tem condição de vou descer um pouquinho o nível aqui, mas você tem condição de ir no Pay as you go, né, que você vai usando e vai pagando aquilo que você está usando, e você tem condição de ir no modelo de instância reservada. Instância reservada, Rodney, nada mais é que eu vou fazer um contrato com você que eu vou usar aquilo por um ano. Então, para quem está sendo contratado, dá uma estabilidade financeira para ele. Você sabe que aquele cara está contratando um serviço por um ano. Então, ele pode cobrar
mais barato pelo serviço, ou 3 anos, né? Normalmente é 1 ou 3 anos. 1 ou 3. Se você vai no Pay As You Go, você pode pegar uma M da vida, alocar uma M, mas amanhã você parar de usar. Qual segurança que esse cara tem da demanda de uso dele? Quem está te vendendo o serviço de cloud. Uhum. Então, a diferença de preço é muito grande. Isso é FinOps. FinOps é o cara que vai entender, vou voltar no negócio, estou sendo repetitivo. Qual a estratégia de negócio? Esse servidor vai estar aqui por quanto tempo? Então, vamos definir nossa estratégia financeira de uso desse servidor e vamos entender a forma de contratação desse servidor. E aí, eu acho que o FinOps iniciou na cloud, mas eu gosto de ver o FinOps como uma coisa muito mais ampla. Se você gerencia cloud, por que não gerenciar seu custo de licenças, o SAN? Você tem isso atrelado. A todo momento você vai usar a licença aí dentro da cloud, você pode usar a licença on-premise que você tem dentro da cloud, então está muito ligado. Se você tem isso, por que você não gerencia também o data center? Se é uma solução que tem data center. Bilhetagem de impressora. Cloud nada mais é que um serviço bilhetado. Exato. Bilhetagem de impressora, bilhetagem de telefonia. Então, eu vejo o FinOps como uma área que faz a gestão financeira dos custos operacionais de TI. É muito mais amplo que só cloud. Uhum. Cada um vai ter essa interpretação. Eu vou passar por Rodrigo. Eu só sei o seguinte, ele não pode discordar de mim que é necessário. Não. O resto ele pode discordar. FinOps é uma cultura, né? Assim, eu gosto de colocar isso, principalmente para as empresas que eu suporto hoje, é porque a gente precisa, lá no desenvolvedor, plantar a sementinha do FinOps, aí voltando no que o Lobão falou. Para o desenvolvedor é muito mais tranquilo, confortável, ele fala, eu preciso de 8 VCOS, eu preciso de 64 de RAM, eu preciso de uma Ferrari para andar numa estrada de terra. Ou seja, não faz sentido. Então, o FinOps ele vai trazer, de fato, a real necessidade ali de utilização, então, com escalabilidade, com automações, só que ele é muito nascendo na própria cultura do time de tecnologia, né? Então, e é comum, tá, gente? Quando a gente compra, voltar antigamente, que a gente comprava software de caixinha, né? E comprava, você pode olhar a especificação, geralmente eles pediam uma máquina muito superior que de fato você precisa para rodar. Poxa, será que vai rodar aqui? Você colocava lá no seu K62, Nossa vida. no CD-ROM lá e rodava. Por quê? Porque é uma cultura. Eu vou pedir mais porque eu sei que não vai me faltar. Uhum. Então, assim, FinOps nada mais é do que essa cultura que você corta os custos, aliado à parte financeira e à parte de operação. Então, precisa realmente ter alguém do negócio para entender, essa máquina, esse modelo M, vou pegar o modelo M que o Lobão citou, eu vou precisar dela por quanto tempo? Do modelo M eu não sei, mas eu vou precisar de um poder computacional parecido. Então, às vezes, você não vai fazer a instância reservada que ele citou, mas vai fazer o saving plans, que é você contratar ter um compromisso de utilização de poder computacional. Aí você não fica amarrado naquela família de máquina específica, mas você já tem um compromisso ali com o Cloud Provider. E isso gera para o Cloud Provider uma tranquilidade onde mais de 50% de desconto, na maioria das vezes, é concedido para as instâncias que rodam. Uhum. Perfeito. E está dentro do FinOps esse conhecimento. É melhor usar o Saving Plans? É melhor a instância reservada? Qual que é o melhor para cada caso? Ele vai ter que estudar. Só voltando, a cultura é muito forte, né? Está dentro da gente para ficar livre de uma cultura, para mudar uma cultura muito. Hoje, nossas casas, algumas casas têm dispensa, né? De um ranço da hiperinflação, que a pessoa pegava e recebia o salário no dia 1º, no dia 10, corria no supermercado, comprava tudo e tinha que estocar em casa. E a gente continua com essa cultura de comprar e fazer compra do mês. Está em quantos anos o tempo da hiperinflação? Né? Então, a gente carrega essa cultura. E voltando no que o Rodrigo falou, imagina on-premise como uma escada. Só que a sua aplicação ela é uma rampa. Sim. Então, tem hora que você está no degrau de baixo, tem hora que você pulou um degrau a mais. Quando você pulou um degrau a mais, você está com uma máquina inflacionada, muito grande, muito maior do que você devia ter para suportar uma aplicação que nem tão grande é. Uhum. Mas a sua aplicação vai crescendo, vai escalando, mais usuário, mais uso, mais CPU. E aí você está com uma máquina pequena, ela se tornou pequena. E aí você está usando um degrau que não está te atendendo mais. A nuvem, e através do FinOps, ele garante que isso é uma rampa, que acompanha exatamente a necessidade das suas aplicações. Então, você segue o que você precisa. É ter eficiência econômica
na gestão do seu ambiente. Posso fazer uma pergunta meio capciosa aqui? Como sempre, Roger, pode sim. No fundo, então, a gente está falando de FinOps, eu posso dizer que a gente está trocando o analista de infraestrutura para o analista financeiro dentro da sua equipe, é isso? Não trocando, porque você vai ter um analista de infraestrutura. Um dos princípios básicos da FinOps é colaboração. Não adianta o cara de infra ter a visão que uma máquina está superdimensionada e o cara de aplicação falar que bom, meu cliente está satisfeito, meu software está rodando bem. É cultural. Na minha concepção, quem cuida do custo de infraestrutura agora deve ser o time de aplicação. Você chega para o seu dono da aplicação, de ponta a ponta. É responsabilidade sua. Você vai cuidar da sua aplicação, você sabe o custo da sua aplicação. Aí é função do time de infra, do time de FinOps, entregar para ele a visibilidade do custo, que está vindo dos tags lá da cloud, que está vindo de um monte de ferramenta ou nativa de cada uma das plataformas ou ferramentas de terceiro, que dão para você a visibilidade do custo. Esse cara é um cara de FinOps. Sempre tem alguém lá no time que gerencia seus contratos, faz a medição da bilhetagem de telecom, contrata empresas para investigar se você está sendo bilhetado de forma correta ou não pela empresa de telecom. É esse cara, só que com um nome mais bonito e com uma responsabilidade maior e com conhecimento diferenciado, porque cloud é mais complexo. Apesar de ter mais opção, é mais complexo. A gente está vindo aí inteligência artificial, que torna a coisa ainda mais complexa, ainda mais perigosa, né? A cloud você tem ali uma medição por tempo, é escalável e tudo mais. A inteligência artificial é por uso. Você vai olhar os seus tickets lá e quanto mais você estiver usando, mais caro vai ficar. Quem vai cuidar disso? É um nicho do FinOps que agora se especializa em inteligência artificial para poder fazer gestão de custo de inteligência artificial dentro da cloud. Estou entendendo, então, que é um novo perfil de profissional que vai surgir, ou já surgiu provavelmente, né, mas que vai ter uma demanda grande de mercado no futuro. E o profissional especializado nessa área. Eu vou pegar o que o Rodrigo falou. Sim, é um novo profissional, é um novo conhecimento, um conhecimento aprofundado, e o papel dele é difundir a cultura, é tornar a FinOps uma prática. O cara que está fazendo arquitetura, entender que ele vai fazer um deployment de forma correta, do tamanho correto, o cara da aplicação, entender que a coisa é escalonável. Você imagina o impacto financeiro para uma empresa que é de capital intensivo, que está acostumado a todo ano comprar servidor, ou a cada 5 anos fazer um refresh de servidor. Ter a notícia boa que você não tem mais refresh, não precisa ter aquele capex para comprar servidor a cada 5 anos. No entanto, você paga isso como serviço, isso se transformou em OPEX. Não tem mágica, mudou o lado do bolso, mas existe o dinheiro ainda. Então, o cara de FinOps é o cara para conscientizar, para levar esse entendimento da coisa, para conseguir convencer as pessoas, para entender os números e ver se os números são convincentes, são transparentes, têm rastreabilidade. Cada um é responsável por aquele custo dele. E o cara de FinOps consolida isso tudo dentro de uma área de TI, para poder ter a discussão com o head de TI, diretor, gerente, o que for, dependendo do tamanho da empresa, para que ele possa ter a discussão com o diretor financeiro, com o presidente da empresa. Toda grande empresa hoje tem essa cadeira de FinOps. Antes da empresa atual, eu era head de uma cadeira de FinOps, de uma multinacional, principalmente porque as empresas querem entender o custo real de um clique dentro da sua solução. E isso hoje é possível utilizando o cloud. É claro, existem alguns rateios, né? Porque tem coisa que ela é meio que generalista ali dentro do ambiente, mas tem módulos ali que são específicos para aquela determinada ação. E aí você consegue, de fato, entender o custo daquele clique. Isso é muito interessante. O que eu também queria colocar é que hoje existem várias ferramentas no mercado que apoiam a absorção da cultura de FinOps dentro das empresas. Acho que isso é muito importante porque FinOps, além da cultura, é visibilidade, né? O Lobão colocou muito bem, eu entendo assim, a responsabilidade do custo tem que ser do time de dev. Antigamente tudo era infra, né? Isso é muito comum. Então, a TI era vista como um grande custo e geralmente infra segurava esse orçamento, né? E mesmo tendo desenvolvedores, time de QA, e aí vai, segurança principalmente. Só que isso, hoje, principalmente com a entrada da cultura de FinOps para dentro das organizações, isso foi muito bem quebrado, né? Então, a infra tem um lado de infra, gestão de acesso, coisas que a infra realmente provê, mas as outras áreas têm ali também os seus gastos, né,
para prover os serviços que as empresas precisam, e isso, dentro de uma ferramenta, consegue ser muito bem administrado. Trazer um case aqui para eu entender se é um profissional de FinOps que olharia esse caso. Olha que interessante. Prestei serviço numa Big Tech que tem uma solução de transcrição de áudio. Envia um áudio, transcreve em texto. Mas quando o áudio era acima de 5 minutos, ele não faz a transcrição, mas ele iniciava a transcrição. Ou seja, gerava o custo de consumir os tokens da IA. Mas só retornava, transcrição não possível. Aí a equipe de IA foi pegar essa solução, só para mapear, revisitar, viu isso e criou um if, né? Que se o áudio fosse mais de 5 minutos, nem transcrevesse. Uma economia de quase 100 mil mês para essa empresa. É uma Big Tech mesmo. Olha que legal, essa pergunta é bacana demais. Não é de responsabilidade do cara de IA fazer a solução, porque é uma solução de aplicação. É uma responsabilidade da aplicação. Uhum. Agora, levantar a bola para a aplicação, que aquele custo está escalando. E também tem uma vertente na IA, não sei, você como head da IA já estava em voga, já estava uma tendência. Não é só o custo, mas o valor. Se eu te falar que uma solução de 10 mil reais por mês é cara, você vai me responder o quê? Depende. Depende da grana que você estiver fazendo com aquela solução. Se você estiver fazendo R$1 milhão por mês com ela é barata, nossa, super barata. Agora, o mesmo custo de 10 mil reais é cara por uma solução que está gerando R$1.000 por mês? O Rod não ficaria com ela lá ativa, né, Rod? De jeito nenhum. Então é isso. O que é caro, o que é barato? Uhum. É responsabilidade do cara de FinOps entender tendências, entender se está havendo algum tipo de anomalia, para conversar com o cara de aplicação. Cara, isso está ficando caro, está gerando esse valor. Não é só o custo, é o valor. Sim. A conversa é de alto nível. E às vezes, por isso que tem que ser colaborativo. Uhum. Você chegar para o dono de uma aplicação e perguntar se está gerando valor, a primeira reação é uma cara fechada, né? Tem que mudar a cultura, tem que conversar junto. E a responsabilidade tem que ser dele, do dono da aplicação. Por isso que eu sempre falo, não conversa com o cara de infra. Dá a responsabilidade financeira para o dono da aplicação. E aí o cara de FinOps vai conversar com o dono de aplicação como que está o valor, o que você está gerando de resultado para o negócio. Muda o tom da conversa. Sim. Gente, caminhando para a reta final, o papo é que se deixar a gente fica, né, Roger? Muitos cresceu na área de cloud, né, desde a AWS, no começo dos anos 2000, quando foi dito aqui. Né, hoje temos a AWS, a computação da Google, o Azure da Microsoft, entre os diversos players, e nasce, né, players todos os dias, né, utilizando ou não essas outras como base. Qual que é a tendência da computação em nuvem para os próximos anos aqui no Brasil? Consumirmos mais. Tem provedor hoje no Brasil, que a gente só falou de terceiros fora do Brasil, que é tudo estadunidense, né? Tem algum player forte no Brasil hoje? Como que vocês veem essa Brasil no cenário de computação em nuvem? Eu vou... Primeiro, no início do podcast, eu não consegui falar a data, né? Depois eu lembrei. 2006, dia 14/3, porque é o dia do P-Day, né? O Pi Day, que eles comemoram, que nos Estados Unidos inverte, né? Então, dia 14/3 de 2006 foi o primeiro serviço de cloud que foi disponibilizado pela AWS. Você tem provedores de cloud no Brasil, você tem provedores de cloud despontando no Brasil, mas os grandes provedores e que têm uma capacidade, até onde eu sei, uma capacidade de competir comercialmente, são provedores que estão em outros países, justamente porque eles podem prover, através de um serviço contratado no Brasil, a hospedagem desse serviço em outro país. Você paga no Brasil, você tem um contrato brasileiro, mas você tem a hospedagem, que reduz a complexidade de impostos, né? Mas você tem esse serviço hospedado lá no país. Você pegar gráfico comparativo na internet, você pega na internet, aí eu acho que no finops.org tem esse gráfico, senão você acha em outros sites. O custo um custo genérico de uma VM no Brasil comparado com uma landing zone nos Estados Unidos. 1/3, dependendo da VM, do SKU que você está pegando. Então, é muito diferente. Então, eu vou falar o nome de uma empresa aqui, que é a Microsoft, que todo mundo sabe, está lá o segundo maior do mercado. A gente falou da AWS, a Microsoft é o segundo maior do mercado. A Microsoft tem 2 data centers no Brasil. E ela agora lançou um data center no Chile. E aí o nosso mindset, né? Eu quero a coisa perto de mim, porque você não tem problema de latência, mas tem uma tendência a colocar a coisa mais perto. Um data center no Chile, você não tem poder de escala. Ele está começando agora. Ele vai ser muito mais caro dentro do contexto Microsoft. Ele vai ter que ser muito mais caro que um data center nos Estados Unidos, assim como é o data center no Brasil, também é mais caro que o dos Estados Unidos. Não tem jeito. E é mais barato que o Chile, porque já começou há mais tempo. Poder de escala. Então, eu acho que assim, tem chance. Eu acho que a gente tem uma carga tributária complexa. Eu acho que a gente tem uma
algumas questões para serem tratadas antes de ter esse poder, mas tem empresas despontando no Brasil provendo serviço de nuvem. Tem, nós temos perto até da gente aqui, né, algumas, só que eu acho que isso vai muito além de onde ela está, mas sim da estratégia da empresa, né? Eu tenho vários clientes que, por exemplo, têm um serviço de disaster recovery, que é um serviço, em caso de um problema absurdo, ele possa rodar o seu workload em outra região do mundo, né? E isso inviabiliza, né, a utilização de data centers mais regionais, né? Bem na linha do que o Lobão falou aqui, não só a questão de custo, mas a questão de tecnologia, né? Então, pegar principalmente a questão de IA, né, as GPUs aí, os data centers consolidados, né, AWS, Google, Microsoft, tem um cluster preparado para isso, né, diferente hoje de um data center que está aqui mais regional. Então, isso vai muito alinhado à estratégia da empresa, mais alinhado, no meu ponto de vista, à estratégia da empresa, do que, de fato, uma regionalização por conta de, quero rodar no Brasil. Tem a questão de conformidade também, que obriga que os dados estejam rodando no Brasil, mas, como o Lobão falou, a Microsoft, a AWS, Google, OCI, que é da Oracle, todos têm data centers hospedados aqui no Brasil, então essa parte já fica um pouco mitigada também. Para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem essa dica de ouro, vários milhões, essa dica que é quase a consultoria, que é uma dica profissional que está imbuído, está ali no papel de liderança na área de TI de uma empresa e está responsável por planejar ou implementar, né, a computação nível naquela companhia. Que dica que vocês dão para esse profissional, além de procurar a tier? Vamos lá. É importante ter uma empresa de confiança. Você não vai ter profissional. Eu gosto de separar as empresas em dois mundos. As empresas que prestam serviço de TI e as empresas que tomam serviço de TI. A empresa que toma serviço de TI, ela não vai ter o nível de profissional e o nível de expertise de uma empresa que presta serviço de TI. Então, são mundos bem diferentes. Só para eu tirar uma dúvida nessa fala sua, se eu tenho um hotel, mas tem um menino da TI que mexe no Wi-Fi, eu sou uma empresa de TI? Você não é uma empresa de TI, você é uma empresa que toma serviço de TI. Por mais que eu tenha um TI lá dentro. Por mais que tenha um TI Porque lá às vezes dentro. o pessoal confunde isso, né? Você tem que ter o TI. Você pega um varejista. O varejista não é uma empresa de TI, mas ele tem que ter um TI. Ele pode ter puxa, mas a empresa tem um marketplace extremamente agressivo e violento. Puxa vida, ela está no limiar ali para se tornar uma empresa de TI. Ela é muito esperta em TI, ela tem muita capacidade tecnológica, mas o core dela não é TI. A TI é um habilitador e possivelmente vai até transformar essa empresa, mas o core dela não é TI. Então, ela tem que ter, dependendo do nível da empresa, dependendo do grau de complexidade, ela tem que ter os profissionais que entendam de cloud. Você não contrata, não é só cloud. Você não contrata um serviço, qualquer um inventa um serviço qualquer aí de plano de saúde, se você não estudar minimamente o que significa um serviço de plano de saúde. Quais opções que eu tenho, quais as modalidades de contratação, qual empresa que presta um bom serviço, qual que não presta. Você tem que saber contratar. Mas você nunca vai ser uma empresa de plano de saúde. Só para fazer analogia, porque você tem que ter um conhecimento, e você tem que ter formação, e você tem que puxar, até para saber se o nível de serviço que você está contratando está condizente. Né? A gente estava discutindo nos bastidores. Hoje você fala uma tecnologia nova, você vai, Kubernetes, eu estou implementando a solução container, e você acha que o cara está entregando algo em container, eu vou comprar isso. O que você quer com isso? Né? IoT, tem uma tendência de falar que está conectando ponto A a ponto B, está fazendo IoT. Não tem um framework de implantação de IoT. Você entende o que é IoT para você poder implantar IoT. Então, assim, essa é a empresa que contrata serviço de TI. Ele tem que saber o que ele está contratando, ele tem que saber alinhar o valor do negócio. Estou me alongando um pouco aqui, vou passar a bola para você, para talvez você tenha outra visão do outro lado. A empresa que presta serviço, ele tem que acompanhar o hype. Ele tem que navegar no que está crescendo, ele tem que entender da tecnologia, ele tem que ter profissional extremamente com certificações e ele tem que ter profissional que está estudando o tempo todo, porque caso contrário, ele não vai conseguir prestar um serviço de qualidade para aquela outra empresa. E ele vai cair muito rápido. O risco que ele tem é do hype não se realizar. E aí entra no Vale da Depressão e ele investiu em conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Ele tem que investir constantemente em conhecimento. Ele tem que ser confiável para que você possa tomar serviço dele.
né, para quem está do outro lado da mesa. Rodrigo, não sei se você tem uma visão diferente. A minha dica, você fala muito bem, né, Lobão? A minha dica é não queime etapas, né? Então, assim, nós temos várias etapas, né? Quando a gente começa ali no assessment do ambiente, vai para o que a gente chama de Cloud Adoption Framework, vai seguir os frameworks que são as best practices ali dos provedores, né? Aí tem AWS, tem Microsoft, todas têm. Não queime etapas, essa é a minha dica fundamental, porque isso pode custar muito caro. E a maioria das empresas hoje existe um movimento que chama Cloud Exit, né? As empresas que estão voltando para o ambiente on-premise. É por falta de planejamento, é por ter queimado etapas. A partir do momento que você queima algumas dessas etapas, a probabilidade do seu projeto dar errado, ou no primeiro momento deu certo, mas a conta chega. Então, Perfeito. Não queime as etapas. Tem uma tendência grande, né, Rodrigo? Eu até tive uma discussão agora eu estava no simpósio da Gartner, eles falaram muito de repatriação. Sim. E aí tem um mito no mercado de uma repatriação extrema, e a repatriação existe exatamente pelo que o Rodrigo falou. Eu levantei a bola do parceiro aí para o Rodney falar algo, mas eu acho que a estratégia alinhada aderente ao negócio, o planejamento bem feito, estabelecer um COI, né, um centro de excelência que vai preparar, vai entender o serviço que vai contratar, como vai contratar, definir arquitetura de referência, ir para um provedor de cloud que tem aderência à sua empresa e definir qual é, cada empresa precisa de um provedor diferente, não tem provedor melhor ou pior, tem o que mais se adequa à sua empresa. Fazer esse caso como um todo, com profissionais especializados, que têm conhecimento, e contratar uma empresa que possa te ajudar nessa jornada, para mim é fundamental. O Rodrigo mandou bem demais. A repatriação existe se não houver planejamento. Tem uma outra coisa que ainda dentro essa resposta de vocês foi muito em cima da empresa, né, do corporativo, aqueles gestores que vão tomar uma decisão, né, de caminhos dentro de uso da tecnologia. Eu queria ouvir de vocês também um conselho para uma parte significativa do público que vai estar ouvindo a gente aqui, ouvendo a gente nesse podcast. Os profissionais de TI. Qual é o conselho que vocês, para o cara hoje de infraestrutura de TI, que conselho vocês dão para ele? Assim? Eu acho que o Rodrigo vai ter mais propriedade, mas eu vou falar uma coisa. Não estuda quem não quer. Era isso. A todo provedor, qualquer provedor, eu não vou falar de outro, eu vou falar da Microsoft aqui. Claro. Ele tem o curso para você começar a trabalhar com cloud, ele tem gratuito. Se você entra na Microsoft e cria uma conta gratuita, eles te dão $200 para você queimar cartucho e entender o que é. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa para não estudar. E até eu aprendi. Então, eu acho que cloud, você tem muita opção. Você vai e certifica, escolhe uma carreira. Que é uma dica hoje, se você falar o que eu vou fazer de cloud, o que está pagando bem, né, de cloud. O que eu deveria, o que tem carência de mercado, porque aí tem empregabilidade e tem salário bom. Estuda arquitetura de cloud, estuda segurança de cloud, estuda rede em cloud, que é um segmento totalmente diferente. Você não acha profissional. Então, assim, quer uma dica? Pega lá, entra Microsoft, entra AWS, entra Google, Oracle, pega as grandes, Alibaba, pega as grandes empresas de cloud, certifica em uma, entende bem essa aí em um desses segmentos, ou depois expande outros segmentos, ou vai para outra nuvem para aprender. Você pegar um profissional multi-cloud hoje, praticamente não existe. Minha recomendação é exatamente essa. Invista em certificação. Assim como o Lobão colocou muito bem, está tudo na mão. Hoje em dia, na nossa época, a gente comprava livros mais ou menos dessa espessura em inglês, que vinham com um CD lá na última capa, para você estudar e entender algum tipo de produto. Hoje em dia está tudo online, é muito fácil. A Microsoft, vou usar a Microsoft que o Lobão falou bem, tem diversos programas de vouchers de certificação para profissionais que estudam, entram, fazem um curso, ganham esse voucher, vão lá, tiram a prova. E uma coisa que eu falo muito, principalmente para o meu time ali, tá muito fácil. Então, assim, bota uma meta, faça uma cadência de estudo, chegue no objetivo. E aí você pode começar pela Z900, que é a parte de infraestrutura, para SC900, que é a parte de segurança, a IA900, que é a parte de propriamente IA, a MS900, que é a parte de Microsoft 365 produtividade, porque aí você vai ter a visão do todo. E aí é mais fácil você escolher. Eu costumo dizer que nem sempre
a matéria que está mais hypada é que vai te fazer mais feliz. Então, entenda o que você tem de fato aptidão, o que você gosta. Às vezes você gosta de arquitetura, às vezes você gosta de segurança, às vezes você gosta de produtividade. Essas provas te dão a base para você escolher, de fato, a carreira que você vai seguir. E aí é só investir em trilhas de certificação que o mercado vai estar pronto para te abraçar. Extremamente aberto. Você falou muito bem. Se você tiver um certificado hoje, e se você tiver inglês, Sim, né, Isso é outro problema. você não precisa, você não fica sem trabalho. Uma boa certificação Microsoft, ou Azure, ou da AWS, ou Google, ou qualquer outro. Sim. Né? Tô pegando os maiores players. E um bom inglês, eu mudaria minha carreira hoje. Eu não iria para a área de gestão. Eu faria uma carreira em Y aí com muita tranquilidade. Legal. Então, senhores, prazer recebê-los, né? Luciano, Rodrigo, Rodney, com certeza aí fechamos aí mais um episódio de sucesso. Né? E esse episódio reforça, né, o compromisso da TIR com a implementação e desenvolvimento de ambientes cloud com segurança e responsabilidade. Né? Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Nos vemos no próximo episódio, turma.